Eu queria falar hoje, uau, tá com repeteco, sanduíche. Eu queria falar hoje sobre o Bolsa Família. Eu sou muito a favor das políticas afirmativas e eu sou muito a favor dos programas sociais. Eu acho que as políticas afirmativas elas são essenciais para reparar aquilo que a história produziu, sem que ninguém hoje possa se sentir culpado por ser um privilegiado, mas também ninguém pode ser punido por não ser. Então você tem que, de alguma maneira, equalizar isso. E a política afirmativa é uma boa maneira de fazer. Tem que ter limites, porque a partir de um determinado momento você equalizou e você não pode continuar tratando, a partir do momento em que tá todo mundo meio que igual, continuar a tratar de maneira diferente. Aí é um problema. Então, você tem que ter um limite, né? Enquanto a gente não resolver os problemas históricos na qualidade de ensino, no ensino fundamental, enfim, enquanto isso não for resolvido, eu acho que política afirmativa é muito importante. E também os programas sociais de apoio às famílias que estão em situação de miséria, em situação de pobreza, elas precisam de apoio, precisam de amparo. Não tem discussão. Precisam de amparo, precisam de apoio. Programas habitacionais, há um valor diferente, por uma taxa de uma correção diferente. Tudo isso é bem-vindo, tem que existir. Agora, essas coisas têm um preço. Tem um preço que a gente tem que pagar e tem um preço que a gente não tem que pagar. O preço que a gente tem que pagar é listar todo mundo que tem direito e entregar para essas pessoas o programa, construir o programa para essas pessoas e a sociedade tem que pagar. Então esse é o preço que a gente tem que pagar. Agora tem um preço que a gente não tem que pagar, que é o preço da distorção. Esse a gente não tem que pagar. Então não faz sentido, por exemplo, que uma pessoa compre um apartamento por um programa social, depois venda o apartamento, aí depois compra outro programa subsidiado, depois vem. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Comprou uma vez, comprou. Não faz sentido, na minha avaliação, não parece produtivo, não parece lógico que municípios tenham programas habitacionais, que estados tenham programas habitacionais e que o governo federal tenha programas habitacionais. A única razão para existir isso desta forma é a razão político-eleitoral. Porque do ponto de vista lógico-administrativo não faz o menor sentido. Faria sentido você ter um único programa habitacional. Ah, não, mas temos que ter vários e tal. Tem que ter vários porque todo mundo quer tirar proveito, todo governador quer entregar a chave, todo prefeito quer entregar a chave, todo presidente quer entregar a chave para quem ganhou o apartamento. Só por isso. Porque se não fosse por isso, você faria um programa só. Só tem um programa de transplante. Por que não tem um programa de transplante municipal, programa de transplante estadual, programa de transplante federal? Por que só tem uma polícia militar no estado, não tem uma polícia militar municipal, uma polícia militar federal? Temos polícias para outros objetivos. Agora, entregar uma casa para quem não tem casa não faz sentido. Não faz sentido esse negócio. Simplesmente não faz sentido. Então aqui tem uma distorção. Como também tem uma distorção nos programas sociais de apoio a quem não tem renda. A gente descobriu, graças ao Banco Central, que 5 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, 5 milhões de CPFs que recebem Bolsa Família, jogam em sites de aposta. Se eles jogam, é porque sobra algum. Não é porque eles estão jogando em vez de comer. Isso não é verdade. Se eles jogam, é porque está sobrando algum. Se está sobrando algum, não é porque o programa social está entregando um valor muito alto, não. É porque as pessoas que recebem este programa social têm outra fonte de renda. E esta fonte de renda é suficiente para, junto com o programa social, deixar algum sobrando para que a pessoa possa jogar. E aí, então, não faz sentido que a sociedade pague para que alguém jogue. Isso realmente não faz sentido. Em função disso, porque o Banco Central descobriu isso, o Banco Central descobriu isso, não foi o Ministério encarregado do Bolsa Família, não foi o Ministério da Fazenda, não foi o Palácio do Planalto, não foram os gestores do Bolsa Família, não foi ninguém do governo, não foi a Câmara dos Deputados, não foi o Tribunal de Contas da União, que aliás fez um trabalho mostrando que tem erros no plano, no Bolsa Família, mas enfim, foi o Banco Central que cruzou a lista
de PIX, de pessoas físicas, para os CNPJs das bets, com a lista de beneficiários do Bolsa Família e viu lá 5 milhões de pessoas. Como são 5 milhões de beneficiários, 25% dos beneficiários do Bolsa Família jogam. Aí alguns disseram, não, os defensores do Bolsa Família do jeito que está, os defensores do Bolsa Família sem uma revisão, os defensores do Bolsa Família com um viés ideológico brutal. Não, é porque muitas vezes esses CPFs são usados por malandros. 5 milhões de CPFs usados por malandro, então nós temos o maior esquema de malandragem do mundo, com 5 milhões de vítimas. Não é possível. Definitivamente não é possível. É porque tem 5 milhões de pessoas jogando, sim. E essas 5 milhões de pessoas que estão jogando, se elas jogam, não deveriam estar recebendo o que recebem do Bolsa Família. Isso é indiscutível. E quem fala é alguém que é a favor do Bolsa Família, mas o Bolsa Família para quem precisa. Agora o Bolsa Família para quem pode jogar. Aí ontem, e por essa razão eu volto a esse assunto, até porque a gente já tocou nele de alguma maneira, mas ontem o ministro Wellington Dias, que cuida do Bolsa Família, e que no ano passado tirou 3 milhões de pessoas do Bolsa Família, porque não deveriam estar recebendo, anunciou que vai proibir, não tem data ainda definida, mas vai proibir o uso do cartão do Bolsa Família para pagar site de aposta. Gente, é óbvio que isso não vai resolver nada. Ninguém é idiota de pegar o cartão do Bolsa Família e jogar. O dinheiro do Bolsa Família que vem no cartão, ele vai usar para alimentação, vai usar para as coisas que o Bolsa Família permite. E vai pegar o excedente de outras fontes de renda e vai usar para pagar o jogo. Que é o que ele já faz hoje. Não interessa de onde sai o dinheiro, o fato é a soma dos recursos que essas 5 milhões de pessoas têm é superior àquilo que deixaria ela em situação de miséria e que seria dependente do Bolsa Família. Não há discussão sobre isso. No mês de agosto, o Banco Central descobriu que essas pessoas jogaram em média R$600. Pô, o Bolsa Família média é 690, como é que elas têm R$600 para jogar? Então elas têm uma fonte de renda excedente. Tem que visitar o caso de cada uma dessas pessoas e entender o que está acontecendo. Não basta simplesmente dizer que você não pode usar o cartão do Bolsa Família para jogar. Tem que avaliar se essas 5 milhões de pessoas devem ou deveriam ser mantidas ou não no Bolsa Família. O cadastro do Bolsa Família envolve prefeituras, o cadastro do Bolsa Família envolve uma gestão federal, o cadastro do Bolsa Família tem que ser revisitado, sempre, toda hora. O Bolsa Família tem distorção, toda hora descobre. Volto a dizer, o ministro Wellington Dias descobriu 3 milhões de pessoas que não deveriam receber. Não é que as 5 milhões de pessoas necessariamente têm R$600 para jogar. Não é verdade que necessariamente seja isso. Porque elas jogam, aí elas recebem um prêmio, usam uma parte do prêmio para jogar, investem mais algum, depois recebem outro prêmio, usam uma parte para jogar. Não precisa dar R$600. Nem sempre dá R$600, na maior parte das vezes não deve dar. Mas o fato é que eu não quero discutir jogo, eu quero discutir o seguinte, a oportunidade que a investigação do Banco Central deu aos gestores do programa Bolsa Família, ao ministro Wellington Dias, desculpa, para poder tirar do Bolsa Família as pessoas que não deveriam receber. Só que falar isso é um pecado. É um pecado para o governo. O governo fala, não, isso é um absurdo, as pessoas todas têm direito de jogar. Não é verdade. Todo mundo tem direito de jogar se o dinheiro for delas. Não é porque o dinheiro chegou às mãos delas que elas podem fazer o que quiserem. Do contrário, o governo não iria bloquear o cartão para jogo. Então, elas não podem jogar. Elas não podem fazer uma série de coisas. Uma pessoa que recebe uma casa do governo não pode ter uma outra casa. Antes, tem que ser a primeira casa. Então, tem coisas que quando você está num programa, você não pode ter. Um programa de financiamento do ensino superior. Nem todo mundo pode pleitear. Só quem tem uma certa situação econômica. Se você sair daquela situação econômica, você perde aquele direito. Então, existem condições. E uma das condições, no caso do financiamento habitacional, financiamento estudantil, é pagar
depois que se formar, e nós estamos com uma taxa de inadimplência absurda, o que é um escândalo. Mais escandaloso ainda é ver o governo dando anistia para todo mundo, o governo repactuando tudo. Tá errado, tá errado, tá errado. Eu me lembro quando a Receita Federal ficava mudando os prazos para entrega do imposto de renda, ninguém mais levava a sério, sabia que o primeiro prazo não era para valer. Agora a gente sabe que não é para valer, por exemplo, a cobrança dos empréstimos, dos financiamentos estudantis. Está errado. Então, volto a dizer, eu sou muito a favor dos programas sociais, mas a gente tem que pagar tudo aquilo que é a nossa obrigação e nada além disso. E acho que, como sociedade, nós estamos pagando mais do que a gente deveria. O Bolsa Família chegou num patamar que é muito mais alto do que era no governo Lula anterior. Nós estamos com um programa que paga R$690. A gente tem outros programas de auxílio de estados e a gente tem que olhar para isso e falar, nós temos que fazer um pente fino. Da mesma maneira que tem o SUS da saúde, que é uma coisa integrada dos poderes, tem que ter uma integração desses programas habitacionais e também dos programas sociais, porque senão está virando uma bandalha. Vai crescendo o valor, todo mundo sabe que é preciso fazer, ninguém mexe com isso porque pega mal, fica parecendo que você não tem sensibilidade social, mas não é sensibilidade social. Todo mundo que tem que receber, tem que receber. Agora, ninguém a mais, nenhuma pessoa a mais. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.